Capítulo 8. Isopreno. Origens da borracha. O primeiro uso da borracha que se fez para fins tanto decorativos quanto práticos é atribuído a tribos indígenas da bacia amazônica. Cristóvão Colombo relatou que viu índios brincando com bolas feitas com uma resina vegetal que quicavam a alturas surpreendentes. Um francês chamado Charles Marie de la Condamine foi o primeiro a investigar se poderia haver algum emprego sério para aquela estranha substância. Ele observou os índios omegus do Equador coletando a seiva branca e pegajosa da árvore, que depois defumavam e moldavam numa variedade de formas para fazer vasilhas, bolas, chapéus e botas. O látex é uma emulsão coloidal, uma suspensão de partículas naturais de borracha na água. Muitas árvores e arbustos tropicais produzem látex. Cis e trans. A borracha natural é um polímero da molécula de isopreno. O isopreno é a menor unidade repetitiva entre todos os polímeros naturais, com 5 átomos de carbono, fazendo a borracha o polímero natural mais simples. Os primeiros experimentos químicos com a estrutura da borracha foram realizados pelo grande cientista inglês Michael Faraday, que estabeleceu a fórmula química da borracha como um múltiplo de C5H8. Por volta de 1835, havia-se demonstrado que o isopreno podia ser destilado da borracha, o que sugeria que era um polímero de C5H8 repetitivo de unidades de isopreno, o que foi confirmado mais tarde quando o isopreno foi polimerizado numa massa semelhante à borracha. A estrutura da molécula de isopreno é escrita em geral com duas ligações duplas em átomos de carbono adjacentes, mas ocorre rotação livre em torno de qualquer ligação única entre dois átomos de carbono, assim continuam sendo a mesma estrutura. A borracha natural forma-se quando moléculas de isopreno se agregam uma extremidade ligada à outra, o que produz as chamadas ligações duplas cis. Uma ligação dupla fornece rigidez a uma molécula, impedindo rotação. Assim, a estrutura cis e trans se diferenciam. No caso da estrutura cis, os dois átomos de hidrogênio, também os dois grupos CH3, estão ambos no mesmo lado da ligação dupla, ao passo que na estrutura trans, os dois átomos de hidrogênio e também os dois grupos CH3 estão em lados diferentes da ligação dupla. Essa diferença aparentemente pequena no modo como os vários grupos e átomos estão arranjados em torno da ligação dupla tem enormes consequências para as propriedades dos diferentes polímeros obtidos a partir da molécula de isopreno. Novas ligações duplas se formam quando moléculas de isopreno se combinam. Elas são todas cis com respeito à cadeia polímera, isto é, a cadeia contínua de átomos de carbono que constituem a molécula da borracha está no mesmo lado de cada ligação dupla. O arranjo cis é essencial para a elasticidade da borracha, mas a polimerização natural da molécula de isopreno nem sempre é cis. Quando o arranjo em torno da ligação dupla no polímero é trans, produz-se um outro polímero natural com propriedades muito diferentes das da borracha. Se usarmos a mesma molécula de isopreno, mas girada para outra posição, e depois acrescentarmos 4 moléculas como essa, extremidade com extremidade unindo-as, o resultado será o produto trans. Esse polímero de isopreno trans ocorre naturalmente em duas substâncias, a gota-percha e a balata. A gota-percha foi amplamente usada no revestimento de cabos submersos, na medicina e na odontologia, e também muito usada em bolas de golfe. Os promotores da borracha. Michael Faraday não foi o único a fazer experimentos com a borracha. Charles Mackintosh, um químico de Glasgow, usou nafta, um resíduo dos gasômeros locais, como solvente para converter borracha num revestimento flexível para tecido. A descoberta dele levou ao aumento dos usos da borracha em motores, mangueiras, botas e galochas, bem como em chapéus e casacos. Em 1770, o químico inglês Joseph Priestley
descobriu que um pedacinho da substância podia ser usado para apagar traços feitos a lápis. Já por volta de 1834, ocorreu a Charles Goodyear a ideia de que, misturando um pó seco com a borracha, seria possível absorver o excesso de umidade que a tornava tão pegajosa quando fazia calor. Ele tentou misturar várias substâncias com borracha natural, mas nada funcionava. Todas as vezes que lhe parecia ter encontrado a fórmula certa, o verão provava que ele tinha se enganado, porque elas amoleciam no verão. Em 1839, ele acidentalmente deixou cair um pouco de borracha misturada com enxofre sobre um fogão quente, e foi capaz de reconhecer potencial na massa carbonizada e viscosa que se formou. Sabia que enxofre e calor transformavam a borracha da mesma maneira que tentava descobrir havia muito tempo. Não sabia, porém, quanto enxofre nem quanto calor eram necessários. Após 5 anos, ele finalmente descobriu um processo que produzia resultados uniformes: uma borracha permanentemente rija, elástica e estável, no inverno e no verão. Ele, apesar de ser um bom inventor, como empresário, se mostrou incapaz, porque teve diversos problemas com a patente da invenção dele. Continuação do capítulo 8, isopreno. O que faz a borracha esticar? Goodyear não conhecia a estrutura do isopreno. Não sabia que a borracha natural era o seu polímero e que com o enxofre ele conseguiria a ligação cruzada fundamental entre moléculas de borracha. Quando se adicionava calor, os átomos de enxofre formavam ligações cruzadas que mantinham as longas cadeias das moléculas de borracha na posição que ela tinha que estar. Logo, um cientista, Samuel Pickles, sugeriu que a borracha era um polímero linear de isopreno e o processo de vulcanização que ocorria na borracha através do Goodyear foi então explicado. Cadeias aleatoriamente enroscadas de polímero isopreno, ao serem esticadas, se endireitam, né, e acabam se alinhando na direção do próprio esticamento. Contudo, a cadeia isômera cis estendida da molécula de borracha não pode se ajustar estreitamente a uma outra molécula de borracha, e é por isso que ocorrem poucas ligações cruzadas. Quando esticadas, as moléculas elas acabam deslizando umas pelas outras. Já as cadeias isômeras trans em zigue-zague podem se unir muito estreitamente, permitindo, uma formação de várias ligações cruzadas entre as moléculas adjacentes. Isso as impede de deslizar. A gutta-percha e a balata, por exemplo, não esticam. A criação de ligações de sulfur permite que as moléculas de borracha permaneçam flexíveis, mas impede que escorreguem umas pelas outras. A pequena porcentagem de 0,3% de enxofre faz com que não fique grudento quando quente ou quebradiço quando frio. Portanto, essa diferença de porcentagem ela foi um exemplo porque a diferença de porcentagem se dá ao que for usado para ser feito. Por exemplo, se forem usados 3 a 10% de enxofre, esse material vai ser usado para a realização de pneus de veículos convencionais. A demanda da borracha veio de árvores tropicais que produziam látex. Agora falando um pouco mais da história. Teve uma demanda muito alta pela borracha por conta das guerras, por conta dos desenvolvimentos das fábricas, dos veículos. E, tendo isso em vista, algumas pessoas acabavam se aproveitando. E como surgiu esse látex nas árvores tropicais, surgiu também os barões de borracha que acumulavam fortunas, e acumularam fortunas também. Só que, infelizmente, exploraram trabalhadores ao ponto de chegar a escravizar. As condições eram totalmente precárias, salário, tinha um programa de salário em que o
empregado, se endividava e, contudo, né, a borracha ela foi tão mudada pela história quanto a mudou. A borracha ela se aplica a uma variedade de estrutura polímera. A oferta, por exemplo, da borracha natural cultivada em plantações superou rapidamente a proveniente das florestas da Amazônia. A dependência dos países era muito preocupante para o governo, porque com a industrialização muito grande, o setor de transporte requeria uma quantidade muito maior do que se tinha estocado naquela época. Então, no governo do presidente Franklin, Roosevelt designou uma comissão só para isso, só para investigações de soluções propostas para a escassez dessa borracha que acabava ameaçando o país por conta da guerra. Até então, as tentativas de fazer borracha sintética a partir da polimerização do isopreno haviam sido frustradas. O problema eram as ligações duplas cis da borracha. Quando a borracha natural é produzida, enzimas controlam o processo de polimerização para que as ligações duplas sejam cis. Como não tinha nenhum controle semelhante para o processo sintético, o resultado era um produto em que as ligações duplas eram uma mistura aleatoriamente de ambas as formas, cis e trans. Contudo, havia um polímero variável, semelhante extraído da árvore sul-americana, que era conhecido como sickle e usado na produção das gomas de mascar. Era conhecido como chicle. Contudo, esse chicle, continuava necessário desenvolver uma borracha artificial, feita de material que não fosse o isopreno. Ironicamente, a tecnologia para o processo que tornou isso possível acabou vindo da Alemanha na Primeira Guerra Mundial. O abastecimento de borracha natural vinha do sudeste da Ásia e tinha sofrido um bloqueio dos próprios aliados. Em resposta, as grandes companhias químicas alemãs desenvolveram uma série de produtos semelhantes à borracha, e o melhor dos quais foi a borracha de estireno, butadieno, SBR, cujas propriedades se assemelhavam muito às da borracha natural. Hoje, o polímero é conhecido como poliestireno e é usado para filme plástico, material de embalagem, recipiente de isopor. O estireno, quando extraído, ele acabou se tornando gelatinoso e depois acabou notando uma polimerização. Nosso mundo ele foi moldado pela borracha. A coleta de matéria-prima para a fabricação de produtos de borracha teve um impacto gigante na sociedade e o ambiente. A derrubada de seringueiras da bacia da Amazônia, por exemplo, foi um episódio pequeno de exploração dos recursos de florestas pluviais tropicais e fora a destruição de um ambiente natural, fora exploração de trabalho, enfim. Esse é o final do capítulo 8, Isopreno.